Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E aconteceu a outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim, amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. De Saron Cristo é a rosa, lírio suave é pra mim, Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura e sem luz, tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou, ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus, breve virá das alturas, descendo em nuvens dos céus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Deus serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim dar minha carreira, receberei galardão. Temos um assunto muito importante nesta programação a respeito de espíritos maus. Há uma pergunta sobre espírito mau da parte de Deus. O profeta desta era nos responde isto com satisfação. Nós lemos na Bíblia Sagrada, em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10. E aconteceu a outro dia,
que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na sua mão a lança. Muito bem. Ainda em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, está escrito: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Agora vocês notem e guardem com atenção. E o Espírito do Senhor saiu de Saul, se retirou dele. E agora então o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então daí surgir a resposta, que o Espírito do Senhor mesmo teve que sair de Saul. Saiu primeiro para que depois um espírito mau da parte do Senhor o atormentasse. Em 1 Reis, capítulo 22, naquele grande acontecimento entre Acabe, Josafá e Micaías, versículo 22. 1 Reis 22, versículo 22. E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. 1 Reis 22, versículo 23. Agora, ouvintes, notemos que todo espírito de toda espécie está sujeito a Deus. Vamos partir daqui. Todos os demônios estão sujeitos a Deus. E ele, aquele demônio, aquele espírito mau, só pode fazer a sua obra se Deus permitir. Ele só pode matar, só pode roubar, só pode destruir se Deus permitir. Agora, nós estamos falando com base escriturística, exclusivamente escriturística, e toda a Escritura nos apoia nesse sentido. Você veja que quando os filhos de Deus compareceram diante de Deus, lá estava Satanás no meio deles. Leiam Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra o príncipe das potestades do ar, contra as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. Está certo? É a Escritura? Então Satanás tinha conhecimento da vida de Jó. E Deus se agradou em ver o seu filho ser provado. Agora, é outra escritura também que você tem. Deus tem prazer de ver os seus filhos serem testados. Provados, porque sem serem provados, eles não podem ser aprovados. O ouro, sem ser batido, sem passar pelo cadinho, pelo fogo, não pode definitivamente ser uma joia.
O diamante, sem passar pela lapidação, pela devida lapidação, não pode de maneira alguma ser um brilhante ali em um anel, valorizar uma joia. Então é nesse sentido que Deus esmera os seus filhos e não deixa que eles sejam provados além do que podem suportar. Todas as provas devem nos aproximar mais de Deus e fazer que, como ouro, brilhemos mais até que sua imagem seja refletida através de nós. Então lá estava Deus permitindo a Satanás, de etapa em etapa, ferir a Jó, sem contudo poder tocar na sua alma. Foi o que ele não pôde fazer naquela era negra do cavalo negro: tocar no azeite e no vinho. Tocar na revelação daqueles eleitos que não se prostraram diante daquela farsa do paganismo, da cristianização do paganismo. Foi isto que Deus não permitiu. Deus não permitiu a Satanás tocar na alma, na vida de Jó, mas tirou todos os seus bens, tirou todos os seus filhos e a sua própria saúde. Mas notem que tinha que haver permissão de Deus, porque nós estamos mostrando que nenhum espírito mau pode fazer, seja o que for, a não ser por permissão divina. Todos os exércitos dos céus e do inferno estão sujeitos a Deus. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. É certo que a prudência cabe perfeitamente em nossa vida. Tudo que podemos fazer, tirar a pedra, fazer o que podemos fazer para evitar todos os males. Mas se Deus permitir, ninguém pode evitar. Por isso você vê uma pessoa ser curada de um mal através da medicina, através da oração da fé, e no entanto outra pessoa com o mesmo mal morrer daquele mesmo mal, daquela mesma enfermidade, sem nenhum recurso poder lhe preservar a vida. Mas vamos adiante com o assunto de espíritos maus, para que nós possamos entender que Saul profetizava mesmo tendo o espírito mau nele. E aconteceu a outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Isto você já guardou. Essa da parte de Deus, quer dizer, sob permissão de Deus. Um espírito mau, um espírito de mentira, se apoderou de 400 profetas. Lá estavam grandes doutores. Vocês precisam ler a Bíblia, é desta forma. Há um conselho: você deve ler a Bíblia, mas sob orientação do Espírito Santo. A Bíblia te salva. Sem a revelação do Espírito Santo, ela te mata. A letra mata. Se elas não são sagradas para você, a ponto de você obedecê-las, estou me referindo às letras sagradas, se são escrituras sagradas, então são dignas de toda reverência. E não simplesmente reverência, mas obediência. Se isto não acontece, ela causa morte. Morte espiritual. Cegueira espiritual. Por quê? O homem a torce para a sua própria perdição.
para sua própria condenação. Então leiam, sob revelação do Espírito Santo, 1 Reis, capítulo 18. Vem vendo esse episódio entre Jezabel e Acabe, e vai assim por diante até chegar o fim de Acabe e de Jezabel. Vocês notarão que aquilo não aconteceu simplesmente como uma casualidade. Está escrito como uma casualidade. Eu li numa revista da Sociedade Bíblica do Brasil uma entrevista de autoridades da Sociedade Bíblica com Sua Excelência, o Presidente da República. E ele pediu à Sociedade Bíblica insistentemente para que traduzisse também o Velho Testamento. Ele está bem informado, aliás, é o tema, o título da reportagem, um presidente bem informado. Ele sabe que o Novo Testamento já está traduzido numa linguagem ao alcance de todos. E ele exigiu que também o Velho Testamento fosse traduzido da mesma maneira. E está muito certo, porque o Velho Testamento é tanta Bíblia quanto o Novo. O Velho Testamento é a sombra do Novo, na verdade. E uma vez que é a sombra do Novo, nós devemos olhar para essa sombra e ver em que aquela sombra tem se cumprido. Agora nós estamos aqui com Acabe e Jezabel, que foi uma sombra de quê? Se você tem luz, é um tipo de quê para a nossa época em que estamos vivendo? Jezabel, uma igreja pintada, casada ilicitamente com Acabe, com o poder mundano. Não é certo? Notemos isto, que eles tinham grandes homens, grandes profetas, e não deixaram de fazer a coisa sem consultar a Deus. Mas aqui está, havia um espírito de mentira na boca de todos aqueles profetas. Todos eles eram mentirosos. Só um verdadeiro, Micaías. Porque a única palavra que cumpriu foi a de Micaías. Deus não podia abençoar Israel daquela forma. E Micaías foi verdadeiro por quê? Porque buscou o que Elias tinha falado a respeito de Acabe. Agora estou falando nas Escrituras, assentado no poder da palavra ou não? 1 Reis, capítulo 22, versículo 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas. Falando com Acabe. E o Senhor falou mal contra ti. Espírito do engano, espírito do erro. Zedequias, o grande Zedequias, não falou em nome de Satanás, falou foi em nome do Senhor, e ele disse que teve uma revelação, e teve mesmo, porém falsa, mentirosa, porque não combinava com as Escrituras, não combinava com o que Elias houvera profetizado sobre Acabe. Elias disse que os cães lamberiam o sangue de Acabe. Acabe foi desumano, foi mau, foi perverso. O espírito que estava em Jezabel entrou nele também. E ele tomou a vinha de Nabote, sanguinariamente, de uma maneira covarde, usou seu poder para massacrar o pobre Nabote. Mas veio a palavra do Senhor. Veio o Espírito de Deus. Oh, minha gente, o que teria falado o Espírito de Deus acerca de nós, acerca deste poder que é dado nos dons espirituais para curar, para fazer prodígios e maravilhas. Fique sabendo você que os demônios podem imitar a todos os dons. Ele só não pode ser batizado com o Espírito Santo, com a fé genuína na palavra. Ele não pode suportar o jogo de espelho que mostra desde a nuca até o calcanhar, desde os olhos, desde a fronte, desde o alto da testa até os dedos dos pés. É o jogo de espelho que mostra o perfil
que mostra cada um por trás, de lado e da frente, um jogo de espelho da palavra de Deus. Satanás não suporta isto. Por isso ele não gosta de uma mensagem de um profeta de Deus. Ele não amava Micaías. Ele dizia que Micaías estava contra ele. Mas Micaías não estava falando contra ele. Micaías estava simplesmente dizendo o que Deus houvera dito. Porque em Micaías não havia o espírito de mentira que havia em todos aqueles outros pregadores. Falsos, mentirosos, tiraciscos. Em Micaías havia um espírito de verdade, ao qual, se Acabe houvesse atendido, obedecido, não teria havido tão grande desgraça sobre ele, sobre sua casa e sobre seu povo. Se você ouve a palavra de Deus, aceita o Espírito de Deus em você, fique sabendo, você está livrando uma desgraça para você. E você poderá salvar sua casa, seu povo. Fique sabendo disto. E tome posse da vida eterna, amando acima de todas as coisas a verdade, porque quem ama a verdade, Deus está obrigado a lhe dar o Espírito Santo, para que não seja enganado. Embora ela nos fira, nos machuque, contrarie os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, mas ela é salvação, e a única que pode nos livrar dos espíritos maus, sedutores desta era. Porque todos eles eram profetas, todos eles profetizavam, todos eles usavam símbolos, todos eles inventavam uma coisa nova. Todos eles tinham um plano, todos eles tinham uma estratégia, mas o único verdadeiro só tinha a palavra de Deus. Apanhou na boca, ficou no calabouço, foi desprezado, foi irreconhecido. Mas foi a sua palavra que cumpriu. Amemos a Deus e a sua palavra. Pátria minha, por ti suspiro, quando no teu bom descanso chegarei. Os patriarcas de Deus amigos e os profetas fiéis antigos já entraram na tua glória, contemplando em esplendor o grande Rei. Os remidos tão perseguidos pelo sangue já vencerão o dragão. Deus, Pai eterno, nós te rogamos que a tua palavra tenha sido vivificada pelo Espírito Santo, para que todos entendam que cruzam sobre nós esses espíritos maus, espíritos sedutores, mas que se optarmos pela verdade, estaremos livres deles. Eles não poderão nos enganar, por mais que sejam parecidos com a verdade. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém.